Esta é a história do dia da Rádio Observador. Das esfregonas ao altar-palco. Os custos da Jornada Mundial da Juventude. Nós temos a obrigação de tratar de tudo o que significa o peregrino. Da sua inscrição até ao dia em que ele se for embora. É tudo da nossa responsabilidade. Se eu te disser que o tal orçamento que nós estávamos a desenhar, eu acho que ele já passou os 80 milhões de euros de responsabilidades. Não vamos desbaratar um cêntimo. Em janeiro, e na altura ainda Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom Américo Aguiar atirava para a casa dos 80 milhões de euros a conta a pagar pela Jornada Mundial da Juventude. E atenção, esta era a parcela que dizia respeito apenas à Igreja. Estamos já em outubro e as faturas pagas pelo Estado começam agora a ser conhecidas. E há gastos com os palcos, a iluminação, transportes, alimentação, cabos de esfregonas, colchões, almofadas e até concertos pop. É sobre essas contas que vou conversar com Ana Sanlês, editora adjunta de Economia do Observador. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Ricardo. Qual era a estimativa de custos da Jornada Mundial da Juventude? Então nunca houve assim um número oficial, mas foram saindo estimativas que as várias partes envolvidas foram revelando e esse bolo grande rondava os cerca de 160 milhões de euros. Mas aqui temos várias partes que temos que dividir. A maior parte dizia respeito à Igreja, cerca de 80 milhões de euros. É um número que só será confirmado ou só será revelado o valor final no final do ano, em princípio. Depois temos o valor que cabia ao Governo, que são 30 milhões de euros, 36 milhões se juntarmos o IVA. A Câmara de Lisboa previa gastar 35 milhões de euros e a de Loures mais ou menos 10 milhões. E agora os contratos ou as faturinhas começaram a ser publicadas, é isso? Já dá para perceber para onde é que foi o dinheiro? Já dá para ter uma ideia. As faturas foram sendo publicadas aos poucos no portal Base, que é onde caem os contratos públicos, todos os contratos feitos entre entidades públicas e empresas privadas. Os mais antigos já estavam disponíveis, a maior parte deles só agora com terminada a jornada, terminado o mês de agosto, é que começaram a cair e são mesmo muitos, são quase 300. Nós fizemos esse levantamento exaustivo e há de tudo, desde serviços de segurança, refeições, transportes, comunicação. Temos mesmo contratos para todos os gostos. Vamos então olhar para essas contas. Podemos talvez começar pelas assessorias, e aqui imagino, e peço-te, Ana, que expliques também isso, que sejam assessorias de instituições públicas e não eclesiais. São duas contas diferentes, não é? Sim, não estamos a falar da Igreja. Quando falamos nestas assessorias, são apenas das câmaras e da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. E são sobretudo câmaras, na verdade, Lisboa e Loures, com o grande peso aqui para a Câmara de Lisboa. E há vários casos distintos. Dos assessores que foram contratados. Há situações em que algumas pessoas já tinham contratos de prestação de serviços com a Câmara, as chamadas avanças, em que é feito um contrato grande, mas os pagamentos vão sendo feitos por parcelas ao longo dos meses. E houve como casos, se fosse um ordenado? É como se fosse um ordenado, exatamente. Imagina um contrato feito por 12 meses. Aquela pessoa que tem aquela avança recebe um X durante cada mês. E havia casos em que alguns assessores já tinham contratos com a Câmara, puseram-lhes termo para assinarem outros contratos direcionados especificamente para a Jornada Mundial da Juventude. Ainda houve outros casos de assessores contratados para a JMJ e que, quando acabou o evento, assinaram novos contratos de prestação de serviços, novas avanças, e que continuam lá atualmente. Então, estamos a falar de recontratos, se podemos inventar esta palavra?
Estamos a falar de contratos por cima de contratos. Eu dou exemplo de um assessor para a área das finanças, que foi contratado pela Câmara de Lisboa, tinha uma avença com a autarquia desde julho de 2022, mas em dezembro terminou esse contrato e assinou outro apenas para prestar serviços de assessoria económica e financeira à unidade de missão da JMJ que a Câmara de Lisboa montou. Mas isso tudo custou de quanto, afinal, Ana Sanlês? Então, os contratos todos feitos pela Câmara Municipal de Lisboa, no total, foram 230 mil euros só relacionados com a jornada da juventude. Isso, assessoria? Assessorias, apenas assessorias e as chamadas avanças. E há casos muito interessantes e há um que, se calhar, pode chamar mais a atenção das pessoas. Foi feita uma adjudicação direta para a prestação de um serviço de assessoria com o rosto conhecido do público, é um ex-pivô da TVI, João Maia Abreu, que assinou um contrato para a assessoria de comunicação da Jornada Mundial da Juventude. Foi feito um contrato de cerca de 38 mil euros mais IVA por um período de 10 meses, acabou a 31 de agosto. Já depois disso, em setembro, foi assinado um novo contrato entre João Maia Abreu e a Câmara de Lisboa para consultoria e assessoria de comunicação no âmbito de apoio técnico ao gabinete do vice-presidente da Câmara de Lisboa, Ana Coreta Correia, e aqui serão mais 48 mil euros, 49 aproximadamente, mais IVA, e terá uma duração de 13 meses. Já voltamos à conversa com Ana Sanlês, editora adjunta de Economia do Observador. Temos ainda de falar de cabos de esfregonas e almofadas. Esta é uma história de intrigas, segredos e traições. É uma história de agentes secretos e de um agente secreto em particular. Vladimir Vladimirovich Putin. Esta é a história escondida de como Vladimir Putin montou uma teia de poder e guerra que começou no KGB e acabou na Ucrânia. Um espião no Kremlin é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Já pode ouvir todos os episódios no site do Observador, nas plataformas de podcast ou no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Regressamos à conversa com Ana Sanlês, editora adjunta de Economia do Observador. Ana, vamos agora falar das compras mais peculiares, também das mais baratas e, claro, das mais caras. Vamos começar pelas mais caras. Começamos por onde? Então, vamos começar pelas mais caras, e a compra mais cara de todas custou 7 milhões de euros e foi um contrato ganho pela empresa Oliveiras S.A., que consistiu basicamente na recuperação daquela grande zona que era o aterro sanitário de Beirolas, na área do Tejo Trancão, onde se realizaram os últimos grandes eventos com o Papa, no chamado Campo da Graça. Foi onde se realizou a vigília e a missa de encerramento, o último grande evento da JMJ. Este foi o maior contrato de todos. Nós, dos 35 milhões, há 25 milhões de euros que ficam para a cidade. Portanto, o que nós estamos aqui a falar é de um investimento de 10 milhões, no fundo a diferença entre 35 e 25, para um evento que vai trazer centenas de milhões. Pois há ainda um contrato também com um valor bastante significativo, 6 milhões de euros, que foi ganho pela Pixelite, e aqui com um âmbito completamente diferente. Foi para instalar os sistemas de áudio, vídeo, iluminação e afins, este tipo de sistemas, no mesmo Parque Tejo. E foram estes os dois grandes contratos, os dois juntos, dão quase 15 milhões de euros. E o palco-altar, ou o altar-palco, aquela fonte de grande polémica que custava uma pipa de massa, nas palavras de Durão Barroso, está no top 10 das maiores despesas? O que é que achas? Achas que Eu está? acho que sim, Achas que não está? Já falaste na Pixelite e nos sistemas de áudio e vídeo? Sim, é verdade. Acho que não é uma grande surpresa para nenhum dos nossos ouvintes dizer que o altar-palco está, de facto, no top 10 das maiores despesas da JMJ. O número magoou-me, como é óbvio. Magoou-nos a todos.
Este foi um contrato feito pela SERU, empresa municipal, foi adjudicado ao Motengil e baixou de preço, como te deves lembrar, depois de toda aquela polémica do elevado valor, mas mesmo baixando o preço, manteve o quarto lugar das maiores despesas da JMJ, foram quase 3 milhões de euros. E em relação às casas de banho, também serão concursos públicos, provavelmente são 2, um para Lisboa e outro para Loures, e prevê-se qualquer coisa entre 2 milhões e 2 milhões e meio. E já que estamos no Campo da Graça, as casas de banho também entram para estas contas? Não sei porque é que me faz a pergunta com esse tom. Eram muitas casas de banho, eram 1,5 milhão de pessoas. E funcionaram bem. E funcionaram bem, é que verdade. Eu estive lá e vi. Estivemos lá e por isso também, não sei se é surpreendente ou não, que as casas de banho também estão no top 10 dos maiores gastos. O maior contrato, foram feitos vários contratos de casas de banho e por várias entidades. O maior deles todos foi feito pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros. Totalizou quase 1.300.000 euros e foi o grupo Vendap que ganhou esse concurso. Já falámos das contas mais caras, vamos agora olhar para as mais baratas, Ana Salês. E há faturas mesmo baixinhas. Então vamos a mais barata de todas, a compra mais barata de todas, custou apenas 121 euros. Olha, estás e a ver? foi 121 euros. Não custou quase nada. Eu acho que esta nem tu serias capaz de adivinhar, Ricardo. Foi para comprar 106 cabos de madeira para esfregonas. Cabos de madeira para as esfregonas. Exatamente. 106. E estamos a falar só dos cabos. O resto da esfregona não consta nos contratos que estão disponíveis no portal base. Ana Salês, se há cabo, há esfregona. Isto é quase certo. E há mais despesas destas mais pequeninas? Há várias despesas pequeninas, não sei se serão tão peculiares quanto esta. Temos o aluguer de uma carrinha de 9 lugares, por exemplo, por 680 euros, por parte da União de Freguesias de Sintra. Temos materiais de comunicação, várias coisas que também que foram baratas, mas eu diria que os cabos para as esfregonas foram assim, o contrato que nos chamou mais a atenção. Temos que perguntar à Câmara de Almada onde andam os 106 cabos de madeira. E para que é que serviram? Será que foram só os cabos? Não, de certeza que o chão ficou bem lavado, isso não há dúvidas. E depois também temos aqui umas contas mais peculiares. Temos, porque me explicaste isso antes de começarmos esta conversa, temos nadadores salvadores, colchões e almofadas. Temos muita coisa, e sabonetes e alcatifas. Eu vou-te mandar a lista dos quase 300 contratos, porque eu acho que te vais divertir. Também podemos ler o texto no site do Observador e vale bem a pena. Mencionaste os nadadores salvadores e estes foram um investimento da Câmara de Cascais. Basicamente o município pensou, e com razão, que ia acolher muita gente, ficaram lá muitos peregrinos a dormir, ia estar bom tempo e por isso era de esperar um aumento da afluência às praias. Por isso a Câmara de Cascais gastou cerca de 50.000 euros por um reforço de 48 nadadores salvadores, sendo que as praias do concelho estiveram vigiadas 24 horas por dia. Havia 2 turnos, das 9 às 19 e das 19 às 9. E também foi a Câmara de Cascais que celebrou um contrato para a compra de colchões, edredons, almofadas, sacos-cama. Foram cerca de 75.000 euros, mas os colchões não foram os colchões quaisquer, tinham tecido em aloe vera, anti-ácaros e eram anti-alérgicos. Também não se pode dar qualquer coisa aos peregrinos. Só me faz confusão os edredons, porque, bom, também ninguém ia adivinhar que naquela semana ia estar aquela brasa que esteve mesmo muito, muito, muito calor. Sim, pode ser que ainda sirvam para outra coisa. Nessa semana da Jornada Mundial da Juventude. E como é que aparece no meio desta história Miguel Araújo? Miguel Araújo, cantor dos maridos das outras. Então, Miguel Araújo surge aqui com um dos contratos também mais peculiares da JMJ. Não foi contratado diretamente, foi através de uma empresa que organiza eventos, e foi lançado um concurso público urgente especificamente para a contratação do cantor e foi a Câmara de Alcobaça que o lançou. Foi um concurso que durou de 48 horas. Um concurso público urgente. Concurso público urgente, especificamente com o objetivo de contratar Miguel Araújo. O objetivo era uma empresa que fizesse o serviço chave na mão, que incluísse tudo.
cachês, camarins, palco, som, e foi isso que aconteceu. Foi contratada uma empresa de publicidade, custou tudo 48 mil euros mais IVA, mas o concerto gerou bastante controvérsia em Alcobaça, com o PS local, que é a oposição, até chegar a pedir satisfações sobre a pertinência daquele gasto, e a Câmara, que é PSD, justificou que precisava do concerto de Miguel Araújo porque estava a promover o conselho junto dos milhares de peregrinos que iam passar por Alcobaça naqueles dias. E já pegaste na máquina de calcular para somar todas estas parcelas? Miguel Araújo, 106 cabos para as fregonas em Almada, almofadas, nadadores salvadores, assessores. Já pegámos na calculadora e a soma é elevada e ainda não está finalizada. Basicamente, temos até agora 264 contratos, a esmagadora maioria são ajustes diretos, são 226. O valor total está próximo dos 42 milhões de euros, são quase 23 milhões por ajuste direto, mas como eu dizia, ainda não estarão publicados todos os contratos e não estão certamente. Nós falámos ao início daquele valor que estaria previsto e o valor ainda não bate certo com as contas previstas da Câmara Municipal de Lisboa, com a Câmara de Loures e com o Governo, que totalizava ali cerca de 80 milhões e nós vamos nos 42. E somando aquilo que foram os gastos do Estado e da Igreja, quando é que poderemos ter uma ideia de quanto custou a Jornada Mundial da Juventude? Eu diria que no final do ano, até porque é para essa data que está marcada a divulgação das contas da Igreja, quanto é que a Igreja gastou no total com a JMJ, e aí já teremos certamente uma ideia de todos os contratos que ainda faltam. Obrigado, Ana. Obrigada, Ricardo. Ana Salês é editora adjunta de Economia do Observador e neste trabalho participaram ainda o editor de Sociedade, Carlos Diogo Santos, e a jornalista Inês Capucho. Esta foi a história do dia. E nesta altura fazemos aquele apelo: seguir a história do dia na aplicação que habitualmente utiliza para ouvir podcasts. Para nós é mesmo importante que clique onde diz seguir. Os sons que ouvimos neste episódio foram registados pela Rádio Observador, pela SIC e também pela RTP. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.